Salmo de número 34, quero destacar o versículo de número 8 e o verso de número 9. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Pode se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse nos mostra que Deus é bom, que Deus é poderoso, que Deus é provedor e que Deus ama e cuida daqueles que se entregam para Ele, daqueles que se envolvem nas coisas de Deus. E Salmos é um livro que é composto de cânticos, não é bem uma escrita, uma narrativa, mas são canções, são cânticos. E os autores, inspirados por Deus, também mostram nas suas canções que vale a pena servir a Deus, vale a pena se entregar para Deus. A maioria dos salmos foi composto e cantado por Davi, assim também como o Salmo de número 34, que é mais um cântico de Davi. Davi estava num momento de adversidade, onde, num contexto histórico, teve que se fazer de louco para correr, para que Deus desse livramento, porque a sua vida estava à beira da morte. E alguns interpretam isso como algo proposital, porque ele entrou lá com os próprios pés. Alguns podem interpretar isso como algo, como se fosse um suicídio, mas Davi, na sua ótica, enxergou isso como bondade de Deus e também livramento. Por isso que nós temos que destacar claramente que Deus é bom e em tudo prioriza-se a bondade de Deus. Por mais que isso, na nossa ótica, tenha nos prejudicado, tenha nos atrasado, por mais que na nossa rotina de vida aquilo não tenha sido de acordo com aquilo que nós projetamos, Deus é bom em tudo que permite, e em tudo que permite adentra-se a vontade de Deus. Aqui o Salmo de número 34 nos ensina a temer a Deus e a temer de uma forma correta. Hoje em dia, nós temos costumes de criar palavras e de criar significados novos a palavras antigas, sendo que Deus tem os seus significados e Deus é um Deus de princípio. Deus não quebra princípio, mas aquele que quebra princípio, um dia por princípios será quebrado. E a palavra temor, ela pode ser substituída por respeito a Deus, por respeito à identidade de Deus, por respeito à autoridade que Deus tem no seu nome. Quando nós vemos o contexto desse cântico maravilhoso, onde só temos coisas importantes na nossa vida, primeiro eu queria destacar o primeiro tópico, que é a evolução do louvor. Todo aquele que teme a Deus tem um louvor aperfeiçoado por Deus. Hoje em dia, podemos dizer de uma forma radical que todos louvam, que todos abrem a boca e muitos, até mesmo nas suas vidas erradas, dizem: não, eu ainda não me consertei com Deus, mas eu sou um adorador. Eu estou numa vida que não está de acordo com a vontade de Deus, mas eu sou um adorador. Porém, Deus é um Deus que aperfeiçoa o louvor. Por que eu falo isso? Salmo 34, verso 1 diz: louvarei ao Senhor e todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloria no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Percebe
percebe-se que o louvor do salmista Davi, ele começa, louvado seja Deus, na boca, ele tem tempo, glória a Deus, né? Ele diz, louvarei o Senhor em todo o tempo. Então, o louvor tem tempo. Ele diz também, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Então, o louvor de Davi tem tempo e também tem local, porque ele tem tempo e estar na boca a todo tempo. E percebe-se que no verso de número 2, a Bíblia diz também que Davi, narrando no seu louvor, a minha alma se gloriará no Senhor. Então ele destaca tempo, local e também contínuo na alma. Percebe-se que ele está em Davi na sua boca, mas também atinge a alma de Davi. É a evolução do louvor. É o louvor que não fica só nas bocas, mas também penetra na alma. E nós temos isso em nós de falar, o meu corpo louva a Deus, né, pastor? Até mesmo os judeus têm uma forma esquisita para nós, na nossa cultura, que eles no seu templo, eles mexem parte do corpo, dizendo que o corpo deles glorifica a Deus. Nós que somos pentecostais, nós nos doamos ao nosso espírito para que Deus reaja com o seu espírito. Mas aqui Davi não cita corpo, aqui Davi não cita espírito, mas ele cita a alma. E a alma é a terra onde está situada as emoções e os sentimentos. Ele está querendo dizer, Deus, ele tem tempo no meu louvor, ele tem local na minha boca no louvor, mas o meu louvor se aprofunda tanto que ele toca a minha alma. Ele está querendo dizer, a minha alma glorifica a Deus, as minhas emoções glorificam a Deus, os meus sentimentos glorificam a Deus. E eu ainda vou te falar mais, quem tem adoração profunda de Davi, a depressão que começa, ela não termina porque não tem espaço. Quem tem adoração perfeita que Davi está sitiando, não tem depressão que fique de pé, não tem crise de ansiedade que fique de pé, não tem síndrome do pânico, não tem nada na alma penetrado que Satanás implementou, onde Deus não possa tirar. Porque Deus é um Deus que põe o louvor na boca, mas ele também aperfeiçoa a alma. Então quem põe o louvor na boca, eu te digo, nessa noite, Deus vai tocar na tua alma, nessa noite, pelo poder do nome de Jesus. Teve uma irmã uma vez que olhou para mim e falou, não, eu sou adoradora, mas eu não consigo evoluir porque eu fico olhando para o meu passado. Eu falei assim, minha irmã, permita-me te ajudar, me conte sobre o teu passado e me permita dizer isso aqui nessa noite, irmão, sem escândalo, em nome de Jesus. Ela disse, no meu passado eu sofri muito trauma, eu sofri muita rejeição e o pior de tudo, eu fui abusado. Louvado seja Deus. Eu falei para ela, irmã, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu poderia dizer para você para procurar um médico, para procurar um psicólogo, mas o maior psicólogo ainda é Jesus de Nazaré. Existem traumas que são espirituais, existem traumas que não estão no mundo normal, mas estão no mundo espiritual, nas regiões celestiais. E Davi curou isso porque ele sabia que o louvor que Deus põe não é um louvor que a Anitta põe, porque a Anitta também louva, a Ivete Sangalo também louva, elas cantam os nossos louvores, mas não penetra na alma, porque se penetrasse na alma, tinha aceitado Jesus, tinha se prostrado aos pés do Senhor, porque quem louva a Deus e penetra na alma, louva, adora, se converte e não permanece na vida que vive, e não permanece na vida que anda. É o louvor que penetra na alma. E ele diz no final, no versículo de número 2, na parte B, e também no verso de número 3. Se você quer entender, continua com a sua Bíblia aberta. Parte B do verso de número 2. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemo ao seu nome. Louvado seja Deus. Então o louvor tem tempo, tem lugar, evolui na alma. E
precisa. Agora Davi está adorando com a alma e ele destaca claramente que tem pessoas o observando, e ele faz o convite, que é: engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos ao seu nome. Aquele que é convertido pelo louvor de Deus ainda sai evangelizando e ainda diz assim: louve a Deus comigo. É como se ele estivesse dizendo: eu conheço esse louvor que você louvava, eu conheço esse louvor que está na sua boca. Esse louvor é muito superficial, e enquanto ele louva, a sua vida serve de testemunho, e as pessoas de fora olham para esse louvor da alma, e ele percebe que o louvor alegra terceiros. Ele faz o convite: vem engrandecer o Senhor comigo. Ou seja, todo aquele que é tocado na alma pelo Senhor atrai pessoas para ser evangelizadas e mudadas desta forma. O louvor que foi posto na boca de Davi, no tempo de Davi, está evangelizando sozinho. Está evangelizando sozinho. As pessoas estão olhando, estão falando: nossa, que alegria de ver essa pessoa louvar. Louvado seja Deus. Não precisamos ter o carro do ano para evangelizar. Não precisamos ter a melhor casa do ano, embora precisamos trabalhar e também melhorar as nossas vidas. Muitos estão hoje em dia pregando aí fora, mostrando que os bens materiais traz a pessoa para o evangelho. E o evangelho do louvor agora está dizendo: não precisamos de bens materiais, precisamos de testemunho de alma. É muita gente, até mesmo nos nossos altares, louvando, pregando, fazendo a obra de Deus, mas com a alma ferida, com dores do passado ferido. Mas o Senhor nessa noite quer mudar a sua alma, para a sua alma virar testemunho. Muitos vão chegar e vão falar: eu tinha depressão e hoje eu sou cheio da glória de Deus. Eu tinha crise de ansiedade, mas hoje eu sou cheio do poder de Deus. Porque a alma também louva, a alma também convida. A sua alma é testemunho para a sua família, a sua alma é testemunho para os seus parentes, a sua alma é testemunho para a sua vizinhança. Tópico 2: ação, reação e consequência. Vou repetir mais uma vez: ação, reação e consequência. Vamos lá, a Bíblia aberta em nome de Jesus. Versículo de número 4. Busquei ao Senhor, ação, Ele me respondeu, reação, livrou-me de todos os seus temores. Verso de número 5. Olharam para Ele, ação, foram iluminados, reação, e os seus rostos não ficarão confundidos. E o versículo de número 6, meus irmãos, eu quase não consegui dormir, olha isso. Clamou este pobre, ação, o Senhor o ouviu, reação, e o salvou de todas as suas angústias. Quem tem a alma sarada, fala com Deus, Deus desce e também tem consequência. O que é consequência das mãos de Deus? É milagre. Versículo de número 4, Davi, ele busca a Deus, Deus responde Davi e dá livramento nos seus temores, porque até aqui nesse momento Davi temia a Deus, mas também temia a outras coisas. Quando ele clama a Deus, Deus responde, Deus ele desce no seu coração e fala assim: a partir de hoje você teme somente a mim. Se você temia Abimeleque, se você temia até mesmo Saul, hoje você teme a mim dentro do seu coração. Quem estava perto dele no verso número 5, olharam para ele, ação, foram iluminados por Deus, reação, e os seus rostos não ficaram confundidos. Verso número 6, até quem é pobre, Deus ouviu e salvou, livrou das suas angústias. Olha o que a sua alma sarada faz. Deus ele desce na sua vida, Deus ele te responde, Deus ele faz a obra na sua vida, e do nada ele começa
Já investiu na arma pesada, não deu certo. Já investiu na mentira e não deu certo. Agora investe em Deus. Prova Deus. Faça a vontade de Deus, que você vai ver que Ele é bom, que você vai ver que Ele é provedor, que você vai ver que Ele é libertador, que você vai ver que Ele salva, que você vai ver que Ele faz, que você vai ver que Ele traz o povo, que você vai ver que Ele faz a obra crescer. Faz a prova dele que Ele é bom. Ele está fazendo esse convite. Versos número 8, provai e vede que o Senhor é bom. Versos número 9, temei ao Senhor seus santos, porque não os faltam nada. Versos número 10, os filhos dos leões, eles passam necessidade, mas aqueles que temem a Deus, de nada tem falta. De nada tem falta. Aquele que faz prova de Deus, Deus abre o caminho para você passar. Aquele que faz a vontade de Deus, Deus prova e não deixa passar necessidade. Aquele que faz a vontade de Deus, não lhe falta respostas nas madrugadas. Aquele que faz a vontade de Deus, não tem falta de nada, nada, nada. Ele está fazendo convite aqui. E agora, irmãos, no quarto tópico, o tópico final, já estou encerrando. Olha que coisa interessante. Ele começa a convidar. Ele cita também mesmo os leões. Por que ele cita os leões? Porque o leão, ele é considerado popularmente o rei da selva. Se mesmo o rei da selva que vai, caça para o seu filho e há possibilidade de faltar, aí ele fala, até o leão que é rei, até o leão que busca quem quiser, até o leão que tem a melhor caça, pode faltar para o seu filho. Aqui não tem leão. Se você é o leãozinho, você serve ao leão da tribo de Judá. E nada fará falta para quem teme a Deus de verdade. Faça uma prova! Faça uma prova! E aqui ele começa a pegar pesado, irmão. E eu já estou encerrando. Faça uma prova! Aí ele fala no verso de números 8, vinde meninos, ouvi-me. Ele faz o convite. E agora ele começa a ensinar. Porque só dá para ensinar quem aprendeu. Ele aprendeu a temer a Deus. E agora ele começa a ensinar. Porque ele chama de meninos. Porque ele vê que menino tem que aprender para se tornar homem, para ensinar. Todo mundo que aprende com Deus tem que aprender sobre a insignificância própria. Não dá para chegar-se diante de Deus como adulto. Vira menino. Cala a boca, senta e aprende. Cala a boca, senta e ouve. Momento das madrugadas, ora, clama, mas deixa Deus falar. Fica quieto e presta atenção. Na hora da palavra, sabe pregar? Beleza, agora senta, aprende. EBD, culto de doutrina, palavra. Aprende com os mestres. Quem é homem hoje tem que aprender a virar menino para aprender com Deus. Aí ele chama, meninos, ouvi-me, eu ensinarei o temor do Senhor. Verso número 12, você quer a vida? Você quer longos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal. Porque ele diz, guarda a tua língua do mal, porque a sua boca, ela se tornou local de adoração. E ele está ensinando, mostrando a vida como exemplo. Guarda a tua língua do mal. Verso número 13. Os teus lábios falam enganosamente. Olhem a minha boca e olhem o que eu estou ensinando. A minha boca, o louvor está continuamente. Agora, quer ter temor de verdade? Quer sair do temor superficial? Eu temo a Deus com o nariz cheio de cocaína. Não. Seja como eu, guarda a tua língua do mal. Guarda de falar enganosamente. Olha o verso número 14. Aparta-te do mal e faz o bem. Não basta somente apartar-se do mal. Irmãos, a gente aprende na teologia que o bem e o mal eles não são opostos. Mas a gente aprende de que o mal é a ausência do bem. O mal só aparece quando o bem sai. Então não há esse negócio de que é luz e trevas. São duas forças opostas. Deus de um lado, diabo do outro. Quem vencerá? Não coloquemos o inimigo das nossas almas como se ele tivesse poder suficiente para vencer o nosso Deus.
Se Deus quisesse tomar a força ou poder das pessoas e das coisas, Satanás não teria poder para reinar. Mas como ele dá liberdade para o ser humano, como ele dá poder de decisão do ser humano, como ele dá livre-arbítrio para o ser humano escolhe o mal, escolhe o pecado, daí o diabo entra. Por quê? Porque a casa estava vazia, talvez varrida e adornada, porém vazia. Satanás pega, olha, fala: nossa, tá bonito, tá até arrumado, tá bonitinho, tá direitinho, mas não tá morada. O que eu vou fazer? Eu vou convidar os meus camaradas e eu vou entrar nela. Então o problema não está limpo e adornado. Não basta parar de beber, não basta parar de usar droga, não basta só parar de praticar o pecado, não basta só se afastar do mal, tem que procurar o bem. Meu Deus. Ainda no verso número 14, procure a paz e segue-a. E já estamos no final, verso 15: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Por que agora abandonar-se a justiça e abandonar o temor e falar agora sobre a justiça? Porque agora ensinamento é para quem quer aprender temor. Já que você quer aprender temor, vamos falar de justiça agora. Porque o momento, a oportunidade de falar: não, Davi, eu não quero aprender não, virou as costas e foi embora. Quem tinha que ir embora já foi. Agora quem ficou, mesmo que não tenha temor, quer aprender. Então, Davi, vamos falar de justiça? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos atentam ao teu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal. Então 16, está crente? Para desarraigar a terra a memória deles. Verso 17: os justos clamam e o Senhor os ouve, os livra de todas as suas angústias. Percebe-se agora que o sinal que Davi está falando sobre Deus não é agora só sobre temor, não é agora só sobre fazer e Deus retornar, agora é a atenção dele. Davi não está mais falando sobre trazer a atenção de Deus. Lembra quando eu falei lá atrás sobre ação e reação? Agora ele está falando sobre a atenção. É um momento que você não faz nada e entender se os olhos do Senhor estão atentos a você. Lembra de Jó? Qual foi o segredo de Jó para que os olhos do Senhor estivessem atentos a Jó? Integridade, apartar-se do mal, justiça. Não bastou Satanás se apresentar e falar mal de Jó, mas ele falou: viste o meu servo Jó. Como Deus sabe que Jó tinha todas essas características? Provérbios 15, versículo 3: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os injustos, vendo quem faz o bem e quem faz o mal. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ele olha para você e vê sua maldade, ou ele olha para você e contempla a justiça em você? Aí, para poder encerrar aqui em nome de Jesus, eu só vou ler isso aqui e fecho. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos contrito de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Aleluia. Eu termino aqui falando que justiça não anula a aflição. Justiça não anula a peleja. Justiça não anula a adversidade. Temer a Deus te aproxima de Deus, aproxima a ação de Deus para você. Agora a justiça atrai os olhos do Senhor para a sua vida. Agora, já que os olhos do Senhor contemplam quem é bom e quem é mal, como está sendo contemplada a sua vida diante dos olhos do Senhor? Ele olha para a sua vida e vê uma vida íntegra ou uma vida injusta? Porque quem põe em situação de justiça não vai ser anulado as aflições, mas Deus não vai anular o seu livramento. A aflição chega, Ele livra. No trabalho, Ele livra.
Dentro de casa, Ele livra. Até mesmo em algumas igrejas também, porque hoje está difícil, Ele vai livrar. Na tua família Ele livra, na tua casa Ele livra, no teu trabalho Ele livra. Porque Deus é um Deus de livramento para quem é justo. E Ele vai reinar poderosamente na sua vida, irmãos. Eu deixo essa palavra de vitória para a sua vida. Que Deus continue abençoando a sua casa e todo o seu ministério em nome de Jesus. E aquela grande oportunidade em nome de Jesus.